Hoje é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. O que são os direitos humanos? São aqueles direitos que estão ligados à dignidade do ser humano, que inclusive é o pilar da nossa sociedade, da sociedade brasileira, pelo menos deveria ser, porque ele está lá na Constituição Federal, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio que norteia o Estado brasileiro e que deve nortear todas as leis, todas as políticas públicas aqui no Brasil. Mas com certeza vocês vão me dizer que isso não acontece na prática, não é mesmo? Por que será? Eu penso que esse assunto merece uma análise, ainda mais hoje, no Dia Mundial dos Direitos Humanos. Vamos então à análise crítica dos fatos. Eu penso que essa ideia dos direitos humanos tem muito a ver com a teoria de um sociólogo que eu estou lendo, que eu estou estudando e estou gostando muito agora. Eu estou falando de Gessé Souza e a elite do atraso. Mas aí vocês vão me dizer, o que isso tem a ver com direitos humanos? Tem muito a ver, porque foi depois que eu li este livro que eu percebi um dado que me fez entender muito do que é o Brasil e que a gente não aprendeu na escola. Quando eu estudei, fiz lá meu ensino fundamental, meu ensino médio, há muitos anos atrás, depois na faculdade também, a ideia que a gente sempre teve é que o Brasil teve vários fatos, vários detalhes na sua história. E que um desses detalhes era a escravidão, um período que o Brasil viveu e que depois houve a abolição dos escravos e teve outros fatos que teriam sido igualmente importantes, como a independência do Brasil, a proclamação da República, o golpe militar, enfim, uma série de fatos históricos aí, cada qual com a sua importância. E para falar a verdade, eu não tinha muito pensado na importância diferente que teve para toda a história do Brasil a escravidão. E como o fato do Brasil ter tido quase 400 anos de escravidão, ter sido o epicentro da escravidão no mundo, o lugar onde mais tempo durou a escravidão e o lugar para onde mais houve tráfico de escravos, que isso foi essencial para a formação do Brasil. Como diz mesmo Gessé Souza, tudo o que aconteceu no Brasil tem por base a escravidão. Tudo que se formou a partir daí, o racismo estrutural, que é algo que faz parte da nossa sociedade, que está na estrutura, ele já vem desde lá, quando, apesar de ter havido a abolição dos escravos, nunca se pensou em indenizar esse tempo que essas pessoas foram escravizadas, em fazer alguma forma de compensação. Houve a abolição da escravatura, mas a escravidão não acabou, porque aquelas pessoas continuaram marginalizadas e ali se formou toda a estrutura da nossa sociedade. Uma sociedade baseada no racismo, uma sociedade baseada na tortura, uma sociedade baseada no desrespeito aos direitos humanos. Então, se a gente começa a ver a história do Brasil colocando como ponto essencial para a formação das classes sociais, para a formação da própria estrutura do Estado brasileiro, que nunca se livrou da escravidão, a gente vai começar a entender um pouco melhor porque, apesar de a dignidade da pessoa humana, ou seja, os direitos humanos estarem em primeiro lugar lá na Constituição Federal, a gente sempre vai se deparar com a violação desses direitos humanos no dia a dia, que vem por conta justamente dessa estrutura que vem lá da escravidão. A gente sempre vai ver uma polícia, por exemplo, atuando diferentemente nas regiões mais nobres do que a forma como ela atua nas regiões mais periféricas, onde estão justamente aquelas pessoas negras. E esse racismo estrutural vai colaborar sempre com esse desrespeito aos direitos humanos, porque esse desrespeito vai ser sempre mais forte e real contra as pessoas negras. Tanto que nós vimos na véspera do Dia da Consciência Negra um homem negro sendo morto
no supermercado Carrefour. Nós vemos várias cenas da polícia pisando também, sufocando uma mulher negra na periferia. E a gente sempre vai ver que esse racismo estrutural que vem de lá da escravidão, nunca houve uma forma de compensar aquilo que aconteceu, de integrar as pessoas. Então já está no próprio subconsciente do brasileiro, principalmente da classe média branca, das elites, de não perceberem que o racismo estrutural, a violência policial, ela faz mal, claro, muito mais para aquelas pessoas que estão sofrendo na pele, mas ela faz mal para o Brasil como um todo, porque impede o nosso Brasil de ser uma nação livre, uma nação digna, sem violência, uma nação que respeita os direitos humanos. Quando eu fui estudar direito, o que mais me interessou, me fez me interessar pelo curso, foi realmente o direito constitucional, o artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, os direitos humanos em geral, jamais vão ser respeitados enquanto o Brasil não entender o seu passado, não resgatar esse pedaço da sua história, que é a escravidão e que norteou todo o nosso comportamento e que nos leva a não perceber a importância da gente resolver essa coisa do nosso passado. Eu peço que você comente aí, você concorda com isso? Você concorda comigo? Se você não concorda, por que você não concorda? Vamos debater? Vamos tentar entender? É isso, um beijo e até a próxima!